Muito boa noite a todos, uma satisfação renovada retornarmos à casa de José após esse período conturbado, né? Que nós passamos, e a Casa Espírita continua sendo esse recurso estabelecedor da nossa saúde de espírito. Então, a mente sendo tratada, o espírito sendo tratado, é o primeiro nível de atuação da saúde integral. Como Jesus ensinou, busca primeiro o reino dos céus, tudo mais será acrescentado. Então, essa nossa presença dentro da casa espírita, essa busca pelo entendimento dos valores do espírito, é acréscimo, é ferramenta que nos faculta a oportunidade de fazermos as melhores escolhas das nossas vidas. O bom uso do livre-arbítrio, a qualidade dos pensamentos, a qualidade das palavras, a fortaleza moral para conviver sem fugir da oportunidade do reencontro, do dever a ser cumprido dentro da sociedade, dentro da família principalmente, e também dentro do núcleo espiritual, onde também nós nos reencontramos de eras passadas e quantos de nós precisamos nos perdoar uns aos outros, nos reconciliarmos, reconsiderar posturas, né? Então, o tema de hoje, que é sobre Moisés, o profeta, e o Cristo, logo de início, né, nós temos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem de Mateus, onde Jesus diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então Jesus veio mostrar que existe uma necessidade de exemplificação da lei divina. Jesus é a personificação da lei divina. É o revelador da lei, segundo Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, no livro Em Torno do Mestre da Federação Espírita Brasileira. Aliás, a obra Nas Pegadas do Mestre, atualmente, nós estamos desenvolvendo na Rádio Rio de Janeiro. Vocês conectam-se à Rádio Rio de Janeiro? Direto. Agora ficou mais fácil, né? Tem o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. Tem que escrever a palavra oficial, porque tem o pirata. Se você não escrever oficial, você instala o pirata. Então, o oficial é que tem toda a programação, que tem toda a campanha, toda a estrutura que a rádio apresenta do marketing, muito mais qualificada do que a outra. E aí se o programa for ao vivo, você clicar em ao vivo, ele te direciona para o YouTube e você assiste ao vivo a programação que está acontecendo lá. Então, é a única rádio espírita do Rio de Janeiro, né? Então, nós espíritas precisamos prestigiar a rádio, precisamos nos conectar aos programas. Tem todos os cursos do Pentateuco, de obras subsidiárias de Chico Xavier, e fora os programas ao vivo que a gente pode participar, mandando perguntas, mandando ideias e participando ao vivo. Então, toda essa oportunidade de conexão com os valores do bem, ela hoje estão disponíveis para todos nós. E o Cristo, nessa exemplificação, pede a nossa qualificação moral também. Porque toda a estrutura de saúde psíquica depende da nossa reformulação moral. O nosso caráter, a nossa condição mais íntima de interesse pessoal, ela é determinante no nosso estado de saúde. Então, a nossa presença na casa espírita é muito importante. Por quê? O magnetismo do olhar, o passe que vai ser aplicado na casa espírita, o laboratório do mundo invisível,
os recursos das substâncias desse laboratório, o ectoplasma que é utilizado na natureza, dos médios que exalam, os médios de cura, o tratamento que é feito enquanto estamos aqui, alimentando a alma. Então, nós pouco alimentamos a alma. Nós cuidamos do corpo muito bem, nos alimentamos, cuidamos do sono, nos vestimos bem, nos entretemos com a família, com os amigos, na sociedade, e raramente paramos para alimentar a alma. Então, hoje a ciência já provou, a neurociência já provou. Oração, gratidão, aceitação, perdão, são recursos que o Evangelho já ensina há muito tempo, e hoje a ciência vem corroborar a condição de que esses recursos atribuídos pela crença, pela escolha que fazemos, determinam um padrão de qualidade de saúde. Mas enquanto temos um povo rude, antes do Cristo, o próprio Cristo então envia os seus profetas para antecipá-lo. Todos eles anunciaram a vida de Jesus de alguma forma. E Moisés tinha a missão de libertar o povo da escravidão e trazer a concepção do Criador, o Deus único. Mas logo no início do item 2, Kardec vem dizer que nós temos que fazer uma distinção entre Moisés médium e Moisés legislador humano. Então, o médium, ele é intermediário de uma potência espiritual. E muitas das vezes o médium não tem ainda aquele alcance na sua personalidade, no seu caráter, mas é intermediário daquelas forças. Então, por exemplo, quando Moisés cria a condição de estabelecer direito quando alguém viola o direito do outro, né, a lei de Talião, quando faz com que olho por olho, dente por dente, né, o dono de uma propriedade rouba o gado do vizinho, isso ele declara, é investigado, comprova-se o fato com testemunha, ele tem o direito de ir lá e tomar o gado do outro de volta. Isso era lei humana na época de Moisés. Então, para que isso? Para que o povo não chegasse a uma guerra declarada, a algo mais drástico, a algo mais tão significativo que levasse a consequências de morte, de extermínio de uma aldeia contra outra. Então era como se fosse um paliativo. Mas toda regra, né, tem a sua exceção. Essa semana eu recebi uma mensagem de um pensamento hindu que dizia que as regras são como os bambus. Sejamos como os bambus. Vamos receber o vento forte. O bambu, o que ele faz? Ele não quebra, ele enverga. Então, façamos das regras também. Vamos envergá-las, mas não quebrá-las. Porque tem exceção. Por que Moisés proibiu as comunicações espirituais? E até hoje existe a religião humana, se baseando nisso, para atribuir à mediunidade um fator relacionado ao mal, de uma entidade demoníaca, que o espiritismo vem desmistificar e dizer que não existe. O que existe são espíritos que podem ser ignorantes e até maus, mas essa figura do demônio, criada pelo homem, ela tem um interesse particular de domínio educativo através do terror. Agostinho chama isso de educação pelo terror. Ameaça, você tem que agir dessa forma, senão você está condenado para sempre. Então, onde está o Deus misericordioso? Não tinha sido apresentado ainda ao povo. Que o Deus de Moisés é o mesmo Deus que nós conhecemos, o Pai Celestial, o Criador, mas é um Deus cioso, um Deus que faz divisão, que dá privilégios, que tem exércitos, que faz com que um povo seja massacrado, que sofra. Então, Moisés proibiu a comunicação espiritual. Por quê?
Porque as pessoas estavam usando os médiuns para interesse particular. Então, consultavam o espírito para gerar uma potência e conseguir o terreno do vizinho. Conseguir as propriedades do vizinho, as posses desse vizinho. Desejando a mulher do próximo. Eu quero aquela mulher do próximo. Consultando a espiritualidade. Então, um povo ignorante, sem educação mediúnica, usando uma potência natural, porque a comunicabilidade é lei natural, e atraindo os interessados do mesmo nível, atendendo aos seus interesses. Então, Moisés, como legislador, proíbe as comunicações espirituais. Só que se a gente estudar também o Antigo Testamento, nós vamos ver, aí que vai entrar aquela questão do bambu. É regra? Virou lei? Está proibida a comunicação? Mas será que é assim mesmo? E se a pessoa tiver ética? Se ela tiver moral? Se ela tiver qualidade já adquirida, isso vale para ela também? Aí nós vamos ver essa mesma passagem, Números, é um dos livros do Antigo Testamento, capítulo 11, versículos 26 a 28. 2 homens, Eudade e Medade, era o nome dessas 2 pessoas. Um nome bem diferente, né? Eudade e Medade, eram 2 homens. Haviam permanecido num acampamento. Faziam parte da lista de autoridades dada por Moisés, mas não tinham ido aquela noite à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles. Olha, um Espírito usou da mediunidade deles 2 e estabeleceu uma comunicação, de modo que eles profetizaram no acampamento. Aí um rapaz correu e contou a Moisés. O rapaz assistiu o seu amigo dar uma comunicação espiritual. Moisés proibiu. Eu vou lá contar para Moisés que houve uma comunicação aqui. Aí, quando ele chegou lá, de Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Como é que se chama isso? Fofoca. Né? O rapaz foi lá e dedurou Eudade e Medade, que eles estavam dando comunicação espiritual no acampamento. Aí que Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Está querendo tomar o meu lugar? Está querendo fazer-se autoridade no meu lugar? Que sou legislador? Que bom seria se todos do povo fossem como Eudade e Medade, e fossem profetas nessa qualidade, e o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Moisés conhece os 2 muito bem. A lei não está restrita para eles. Olha o bambu aí, envergando, mas não quebrando. Então, mesmo o legislador proibindo, haviam condições de certos médiuns que podiam exercer esse papel e ainda sendo referência, que todos fossem como eles, profetizassem como eles. Então isso passa despercebido e a gente não se dá conta que existe também no Novo Testamento. Aí vamos nos transportar lá para a época de Jesus. Jesus escolheu um colegiado, 12 discípulos. Mas quando ele vai ao Monte Tabor, ele escolhe 3 a dedo. Quem sabe quais são esses 3 apóstolos que Jesus levou ao Monte Tabor? Tiago, Pedro e hoje você leu João. Pedro, Tiago e João, gente, eles eram médiuns de efeitos físicos. Por isso Jesus escolheu esses 3. Era uma longa caminhada até o Monte Tabor, passando por colinas,
subindo uma planície de 700 metros. E Pedro de Camargo afirma que foi uma reunião mediúnica a céu aberto. Existe no livro Nas Pegadas do Mestre, esse capítulo, chama-se O Calvário e o Tabor, onde Pedro de Camargo faz uma comparação entre o momento da crucificação de Jesus, que é muito significativo na vida de todos nós, porque ele nos ensina a perdoar, ele é pacífico, permitindo-se a crucificação, ele é pacificador, perdoando a todos, pedindo a Deus, Pai, eles não sabem o que fazem, e depois no terceiro dia ele mostra que a morte não existe e vem apresentar-se para aqueles dois viajantes a caminho de Emaús, depois aparece para Maria de Magdala, depois aparece para vários discípulos, aparece para mais de 500 na Galileia, e vem provar o que para a gente? Que a morte não existe. A morte é só do corpo, é o corpo que vai entrar em decrepitude e queda, porque o espírito é imortal. Então Jesus vem mostrar essa propriedade natural para todos nós, esse é o objetivo, isso é o Calvário. Mas Pedro de Camargo diz que no momento do Tabor, ele considera um esplendor muito maior. Por quê? Porque o que acontece ali? Qual é o fenômeno? Bota um pouquinho d'água para mim. Qual o fenômeno que acontece no Monte Tabor? A transfiguração. O que é a transfiguração que Jesus passa? O corpo perispiritual de Jesus se expande totalmente, ele mostra quem ele é. Ele apresenta toda a sua luz para os três discípulos. É tanta energia que os três caem e dormem, anestesiados com aquela luz. E Pedro, ainda que atordoado, diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Aí os três doam ectoplasma. E aí, quem se comunica? Elias. E depois? O próprio legislador Moisés. Né? Senhor, vamos construir uma cabana para mim, para o Senhor, para Elias, para Moisés. Bom é estarmos aqui, o Pedro diz isso. Mas aí Jesus diz: mas vocês estavam dormindo. Então vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Olha, dessa frase de Jesus, o Emmanuel traz um ensinamento sobre o vigiar pelo menos uma hora, que é um espetáculo no livro Pão Nosso. Depois vocês procuram. Mas o fato é que um espírito legislador que havia proibido na sua época a comunicação mediúnica está fazendo uso do mesmo recurso. Não sei se vocês perceberam a circunstância. Então eu saí de lá, da época de Moisés, ele, como legislador, que proíbe as comunicações espirituais, viajamos no tempo, fomos até a transfiguração no Monte Tabor, e ali Moisés, usando os recursos, porque havia uma nuvem branca que envolveu todo o Cristo. E o André Luiz vem explicar que isso é o ectoplasma. Um recurso dos efeitos físicos de médios que hoje são usados na casa espírita para fazer o quê? Mas não se faz tanto mais como antes, materialização. No lugar da materialização, o que existe? O tratamento espiritual, o passe, gente. Por isso a presença da gente aqui é muito importante. Que o passe magnético associado ao espiritual com os recursos do Laboratório do Mundo Invisível é uma reunião pública na Casa Espírita, é uma reunião de tratamento. É uma reunião até de desobsessão. Porque entidades que estão relacionadas aos nossos vínculos mais íntimos, das nossas imperfeições, que nós estamos aprendendo a lidar e a se esforçar para modificar, também estão ouvindo conosco a preleção. E os espíritos estão aproveitando esses conhecimentos, esses raciocínios, para insuflar muita energia, muito amor, muito acolhimento para todos nós, até para os espíritos.
Agora, isso não tem condição de ser feito totalmente nos nossos lares. Então, só em casos excepcionais que isso justifica-se. Porque o melhor mesmo, bom é estarmos aqui, como disse Pedro para Jesus. Então, o que a gente vai entender de uma pessoa que é um legislador humano, que proíbe, cria uma lei de proibição de comunicabilidade, e depois esse mesmo legislador se comunica? Vocês sabiam que existem Bíblias que essa passagem foi retirada da Bíblia? Existe um autor cearense, eu vou lembrar o nome dele. Ele é muito estudioso do hebraico. Ele afirma no livro dele sobre as traduções bíblicas. O nome do livro é Traduções Bíblicas. Celestino o nome dele. Um dos nomes dele é Celestino. Tem um primeiro nome, o segundo nome é Celestino, já vou lembrar. Ele afirma que só no Brasil existem mais de 70 edições diferentes da Bíblia, onde o homem mudou a letra por interesse próprio. Eu mesmo já recebi de presente de alunos, e os meus alunos souberam, mas, professor, o senhor é espírito, nós temos que salvar o senhor do fogo eterno. Então nós estamos dando uma Bíblia. Então abre aí, em Mateus, eu disse o versículo, agora não lembro de qual, mas na época eu sabia, sobre a transfiguração no Monte Tabor. Eles não acharam na Bíblia que me deram. Falei, gente, o que está acontecendo? Existe uma passagem da Bíblia da transfiguração de Jesus, que ele vai ao Monte Tabor e Moisés se comunica. Nessa Bíblia não existe. E onde é que a gente vai procurar, professor? Procure uma tradução direta do grego. A Vulgata brasileira, a Bíblia de Jerusalém, são Bíblias mais fiéis, porque as pessoas estão mudando os nomes. Para a reencarnação, então, enquanto Nicodemos com Jesus, ao invés de escrever, Jesus diz, Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, não se sabe de onde ele vem, para onde vai. E aí, algumas Bíblias botam assim, o vento sopra onde quer, no lugar do Espírito. Por quê? Porque Kardec explica lá no capítulo 4, nascer de novo, é necessário nascer de novo, que o Espírito não se sabe de onde vem, nem para onde vai, é porque ele não foi criado junto com a concepção. Ele já existe antes da formação do corpo. O Espírito existe antes do corpo ser formado, que ele vai nascer, quando ele vai reencarnar. E sobrevive após a sua morte física. Então não se sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Tem a propriedade da imortalidade e a antecedência da vida antes da vida corporal. Mas substituir a palavra espírito por vento, não tem como ter essa ideia. Isso é de propósito, gente. Outra palavra que eles substituíram Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Agora restam 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Aí substituem caridade por amor. Não, mas caridade é o amor em ação. Mas por que tirar a palavra caridade? Porque é bandeira do Espiritismo. Então, Paulo falando que a mais excelente dessas 3 virtudes é a caridade, é exatamente a mensagem do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, isso sutilmente foi substituído para que não tenha uma conotação de referência com o Espiritismo. Tudo isso, gente, é calculado por essas edições que alteram as Escrituras. Então, cuidado com a Bíblia que você vai estudar. Cuidado com a Escritura que você vai tomar ciência. Porque existem intenções de modificação. Isso é uma estratégia de excluir o espiritismo da vida da gente, ou desqualificá-lo. Mas como a verdade, ela sempre triunfa, né? Isso eu me lembro do filme de Mahatma Gandhi. A última parte do filme, quando ele fala isso. Ele diz, houve tiranos e assassinos,
houve impérios, a princípio considerados indestrutíveis, mas no final todos eles sucumbiram, porque o amor e a verdade sempre triunfam. O amor e a verdade sempre triunfam. Então, é aquela passagem que Jesus também ensinou. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. O que significa isso? Que as ideias do homem, a perspectiva imediatista, de interesse particular, de domínio, de projeção pessoal, de dar o seu próprio testemunho como valoroso, maior do que o próprio Evangelho, com ganância, com propostas escusas de usar a educação pelo terror, enganar e se beneficiar disso materialmente, isso tudo não tem raiz. É uma planta que o Pai não plantou. E isso vai cair naturalmente. Nós não precisamos combater de forma violenta, revolucionária e constrangedora a mentira. O cristão não tem essa missão. E Jesus provou isso quando ele foi um pacífico ao deixar-se ser crucificado. E um pacificador perdoando a quem não sabia o que estava fazendo. A força do cristão está em aprender a amar e a tolerar. Foi a mensagem, vocês perceberam a mensagem aqui nas entrelinhas? Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Foi a frase mais significativa que eu achei da leitura inicial que você fez. Eu vou falar de uma forma aqui bem direta e quase vulgar, para vocês entenderem isso. Vamos baixar o sarrafo? Vamos baixar a régua? Porque se a gente se qualifica muito e começa a exigir muito do outro e começa a criar uma rotina e ao invés de ser o bambu que é flexível diante da regra, a gente se torna um pilar irremovível, o que acontece? As pessoas começam a se afastar da gente. Você fica isolado. Você, com toda a sua coerência, com toda a sua estrutura de convicção, porque isso pode ser bom para quem assim estabeleceu para si mesmo, mas para o outro não é. Quantas famílias não estão se entendendo? Às vezes, nem porque se diz, mas só o olhar que se tem de reprovação já é um magnetismo, uma linguagem não articulada, constrangedora. Porque a gente quer colocar a régua lá em cima. Isso se chama intolerância. E Eurípides Barçanufo ensina que viver é conviver. A gente precisa aprender a amar o outro como ele é. E no tempo que ele quer escolher a vida dele, da forma que ele quer viver. E dizer o que tem que ser dito se ele se permitir. Porque se a gente amar primeiro, consolar, acolher, oferecer vibrações de empatia, viver a própria vida sem exigência de constrangimento e demonstrar satisfação por isso, aí a gente oferece o exemplo, que é muito mais forte do que a reprovação, que a condenação, que a crítica, que quando a gente amaldiçoa a escolha do outro, condenando, desqualificando, pejorativamente, desenvolvendo adjetivos totalmente equivocados, maus, constrangedores. A gente afasta a pessoa da gente. Então, foi isso que o Cristo veio fazer. Exemplificar a lei. Mas o mérito de Moisés é muito grande. Que os 10 mandamentos, gente,
É o primeiro código de ética e de moral que se tem notícia. E Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele responde à pergunta de um pastor com relação à criação. E depois dessa pergunta, Chico Xavier aproveita para dizer que o povo da época de Moisés tinha os 10 mandamentos como essa diretriz maior educativa, de ética, como de libertação do mal, se aproveitando do primeiro livro que foi escrito, essas são as palavras de Chico Xavier, o primeiro livro que foi escrito, que se tem notícia, é um livro de pedra. Como foi escrito esse livro de pedra? Moisés foi lá no Monte Sinai, com 2 lápides de pedra. Moisés era um médium de efeitos físicos. A escrita das lápides foram através do fenômeno de pneumatografia, escrita direta. Pneumatografia é a classificação dos livros dos médiuns, onde o papel surge, vai ser no escrito direto, sem as mãos do médium. É a chamada psicografia indireta, onde não se usa as mãos do médium. E a direta é quando a gente pega na mão o lápis ou a caneta e escreve. Aí Moisés vem trazer para o povo os 10 mandamentos. Aí eu gostaria de fazer uma sugestão para vocês, para ler o rodapé das páginas. Vocês sabiam que tem muita coisa interessante na introdução e nos rodapés das páginas do Evangelho? Porque tem assim: eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito. É o primeiro mandamento da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes presteis culto soberano. Aí tem o número 1zinho assim na minha edição aqui da FEB. Essa tradução é de Guilherme Ribeiro. Tem um adendo assim, da editora. Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases que está lá num dos 5 livros do Antigo Testamento de Moisés, que é o Êxodo, capítulo 20, versículos 5 a 6. Porque eu, o Senhor vosso Deus, dando continuidade a esse primeiro mandamento. Allan Kardec não colocou, mas está lá na Bíblia. Sou o Deus zeloso que puno a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Aí a editora se refere à Vulgata Latina, que é a Bíblia brasileira, quando diz que mudaram o texto de na terceira geração e quarta para até a terceira e quarta gerações. A diferença é que até a punição é desde o início, e na terceira e quarta é só naquela geração. Aí como é que você vai justificar um Deus misericordioso que pune o neto e o bisneto porque o avô e o bisavô erraram e não é mais a mesma pessoa, a não ser que seja o mesmo espírito? Pronto, a senhora percebeu. No primeiro mandamento da lei mosaica, não, da lei de Deus, médium, Moisés, profetas são médios. Nós temos a reencarnação, que é o mesmo espírito que foi avô, o seu bisneto é ele reencarnando na mesma família, retornando ao palco terrestre. Então agora faz sentido você
resgatar, retificar-se perante a justiça divina através de um gênero de provas educativo que restabeleça uma conduta e formação de caráter de libertação do mal e substituição dos equívocos, dos vícios, dos erros por atitudes no bem. E aí eu tenho mais uma dica para vocês. Tem um livro que é considerado muito difícil, de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Como é o livro Mecanismos da Mediunidade. O livro Mecanismos da Mediunidade, você tem que conhecer física e química para entender. E o Evolução em Dois Mundos tem que conhecer biologia e bioquímica. Porque não é só a ciência espírita sendo apresentada, é também a palavra de um cientista que desenvolveu uma condição de desenvoltura extraordinária, que é o André Luiz, e a maior antena de captação conhecida do mundo dos últimos tempos, que é Chico Xavier, vem trazer para nós a abordagem da formação da vida. Só que essa parte inicial, que tem toda essa estrutura científica, existem obras editadas que são glossários, que são explicações de cada termo, de cada exemplificação. A gente estuda os dois livros e entende o Evolução em Dois Mundos. Se você quiser estudar, existe uma obra, o Elucidário, muito obrigado, Rubens. O Elucidário do Evolução em Dois Mundos existe. Aí você começa estudando os primeiros capítulos e desiste porque os termos são altamente técnicos, né? Mas se você pegar o último capítulo da primeira parte, tem lá os 10 mandamentos. Aí você não chegou lá no final, não viu. Mas tem. Tem a missão de Moisés, tem quem foram os egípcios, discografia de André Luiz, de Chico Xavier, o autor André Luiz. Aí o André Luiz, a gente leu o primeiro mandamento, não lemos aqui agora? O André Luiz, ele diz assim, resumindo esse mandamento: consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. É a interpretação do André Luiz do primeiro mandamento. Aí o segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Aí o André Luiz vem: precata-te contra os enganos do antropomorfismo, que é fazer de Deus a ideia de um homem. Porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Terceiro, lembrai-vos de sacrificar o dia de sábado, abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza dos teus julgamentos. Ou seja, a nossa visão ainda é muito estreita, muito curta, para a gente ter uma ideia do que é o horizonte espiritual. Por isso nós precisamos da comunicabilidade dos espíritos superiores que vem nos ampliar além da nossa experiência. Então, você pega o evangelho e não entende nada. Mas tem um espírito superior que entende muito. E tem uma palavra tão decifrada que você degusta isso mentalmente. Lembrai-vos, honrai vosso pai e vossa mãe, o quarto, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Aí recorda o impositivo da meditação em teu favor, em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança o valor da experiência. E lembra-te que a dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Vocês conheciam isso? Olha como a literatura espírita é vasta, né? Como ela é grandiosa. Eu acho que uma encarnação só não vai dar para a gente abordar
Assim, vamos botar um autor espiritual, ou um médium. Não dá para conhecer todos esses livros numa encarnação só. É muita coisa para a gente conhecer. Não matarás. O André Luiz escreve: responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Não cometerás adultério. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão sobre ti mesmo. Não roubeis. Evita a apropriação indébita, para que não agraves as próprias dívidas. Não presteis testemunho falso quanto o vosso próximo. Desterra teus lábios toda palavra dolosa, a fim de que não transforme um dia em tropeço para os teus pés. Isso quer dizer não julgar. Não façamos julgamento apressado, considerando só a nossa experiência. A gente tem que ouvir todos os lados e reconsiderar valores que não digam respeito só à nossa experiência. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Acautela-te contra a inveja e o despeito, a conformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade, o preço do próprio esforço. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertençam. Porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. Então é muito interessante, né, essa contribuição que a espiritualidade maior vem nos atribuir, oferecendo esse largo entendimento de palavras muito mais diretas, mais soltas, mais simples, mais adequadas ao nosso entendimento. Isso a gente faz através do estudo, gente. Nós temos que criar o hábito de estudo. Ah, mas eu não consigo parar para ler, me dá sono. Então, pega o livro e fica em pé. Ah, eu não consigo orar, porque eu só vou orar quando já estou deitado para dormir. Quando eu estou dormindo, minha prece vai embora, e quando eu vejo, já dormindo, eu terminei a prece. Faça a sua prece sentado. Faça a sua prece em pé. Para prestar atenção, faça a sua palavra, a sua prece em voz alta. Ah, para que isso, Moisés? Isso é misticismo para os espíritos ouvirem? Não. É para você criar foco mental. Preste atenção nas suas próprias palavras. A prece terá muito mais vigor. Então, tudo isso Jesus veio exemplificar. Porque depois de Moisés, né, nesse item, aí vem Allan Kardec falar sobre Jesus, que não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é base da doutrina do Cristo. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Que leis são essas? As leis humanas. Que leis Jesus modificou? Ah, Senhor, os teus discípulos não lavaram as mãos antes de se alimentar. Não é o que entra pela boca do homem que o macula, mas o que sai. É claro que a higiene é necessária e importante. Porém, existe muito mais impureza na palavra indelicada, na palavra maldosa, na maledicência, do que alguém que não lavou as mãos, porque isso é atitude de lei humana, criada por Moisés. Todas essas leis que foram estabelecidas por Moisés, vocês não podem trabalhar no sábado, não pode curar no sábado. Isso é lei mosaica. O legislador humano que os judeus seguem.
Aí Jesus vem, olha, se o teu asno, o teu boi cai no buraco, porque é sábado, você não vai salvá-lo porque é sábado? Então, o homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o homem. Quer dizer, o homem tem domínio sobre o sábado. Isso é atemporal. Então, isso que Kardec está dizendo aqui. Existem leis criadas por Moisés que Jesus fez o quê? Ele modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Então, o que Jesus fez? Substituiu regras por princípios. Princípios do bem, princípios de libertação humana. Porque a gente fica engessado nas regras, isso tudo é exterior. Né? Olha, o próprio Cristo, aos 12 anos de idade, fugiu dos pais, né? Todo o povo saiu de Nazaré para visitar Jerusalém. Era a festa da Páscoa. 3 dias de viagem a pé. Aí acabou a festa, 3 dias de volta. 1 dia de viagem, Maria e José se deram conta, cadê Jesus? Não está aqui, vão voltar. Quando voltaram, Jesus estava conversando com os sacerdotes do templo. Aí Maria, mas meu filho, o que você está fazendo? Aí Jesus disse um negócio para Maria que ela ficou sem entender. Então não sabeis que eu vim cumprir a vontade de meu Pai que está nos céus? Aí Humberto de Campos, num dos livros dele, não sei se é Crônicas de Além do Túmulo, ele conta o que Jesus estava conversando com os sacerdotes. Jesus estava dizendo assim, olha, por que vocês se preocupam tanto com a suntuosidade do templo? Para que essa arca aqui na frente para receber doações só para as pessoas se promoverem vaidosamente do que doaram? Tudo isso é atributo exterior. Para que essa vestimenta toda, essa parafernália toda de roupa? O que é mais importante então, menino Jesus? A construção do amor de Deus no coração. É muito mais importante do que todo esse aparato exterior. Né? E até hoje nós vemos ainda a religião humana construindo templos suntuosos, igrejas que parece que o pé direito se perde de vista, né? Vitrais, suntuosidades, aparências, rituais. Tudo isso, gente, é coisa exterior que o Espiritismo vem nos ensinar a não nos mantermos apegados. Nós temos que respeitar e aceitar a religião do outro. Mas se a gente pode compreender que a construção de um valor não está fora de nós e que a educação vem de dentro para fora, aí está o princípio no lugar da regra. E é isso que Jesus veio fazer quando disse: vim cumprir a lei. Eu vim cumprir a lei, vim desenvolvê-la. E mais, não disse tudo. Ainda falava por parábolas. Aí eu disse: Senhor, por que o senhor fala por parábolas? As pessoas não estão entendendo nada. Eu falo por parábolas para cumprir a profecia que diz que ao ouvi-lo com os ouvidos não ouvireis, e vendo não vereis, para que o mal não se aproprie e faça mau uso. Para se entender uma parábola, é preciso se tornar como uma criança. Aliás, Kardec fez isso. Ele se fez de criança ao fazer pergunta após pergunta no Livro dos Espíritos, como uma criança que quer saber. Não aquela criança que quer fazer a pergunta maldosa, aquela armadilha para puxar o tapete e mostrar que o adulto está errado. E tem criança hoje fazendo isso. Mas a criança que quer perguntar para aprender e ainda testar. E Kardec faz as mesmas perguntas com palavras diferentes, aí o Espírito diz assim: nós já te respondemos isso antes.
Ou então responde da mesma forma, confirmando o que já foi dito. Kardec está testando os espíritos. Esse é o livro dos espíritos. Então, esse é o desenvolvimento que Jesus prometeu. No final dos tempos, eu vos enviarei o Consolador, e ele não falará de si mesmo, mas do Espírito de verdade, que ficará convosco até o final dos tempos, fazendo lembrar a minha essência. E aí foi retirado o véu de propósito. O Espírito de verdade vem dizer lá no capítulo 6 que propositadamente veio tirar esse véu e mostrar todo o sentido claro e direto das parábolas e dos ensinos de Jesus, pela sua moral exercida e exemplificada e ensinada. Então é nesse sentido que nós temos Jesus como exemplo das nossas vidas. E aí muita gente diz assim, mas como é que eu vou seguir Jesus se ele está tão elevado, né? Jesus está tão potencialmente desenvolvido, como é que ele é exemplo se eu não faço nada parecido com ele? Ou estou ainda em fase embrionária? Você pega lá o capítulo Sede Perfeito, o Homem de Bem, né? O que é ser o homem de bem? A gente se vê muito distante de tudo aquilo. Mas o que é tudo aquilo? Uma meta. Jesus é uma referência como meta a ser atingida. Então, nós não vamos fazer o que Jesus faz na mesma potência. Vamos comparar, sabe o que é potência? É o tamanho da envergadura de uma onda. Diz aí uma onda bem grande. Uma tsunami. É uma onda gigantesca, né? Então imagine que a potência de Jesus é uma tsunami. Qual o tamanho da nossa onda? Aquela marolinha pequenininha que bate nos nossos pés quando a gente está passeando na areia da praia. Né? Essa é a nossa potência. Mas tanto a tsunami quanto a marolinha, elas têm o mesmo fluxo, no mesmo sentido. É aí que Jesus é exemplo. Qual é o sentido que eu vou utilizar para as minhas ações para imitar Jesus? O mesmo que ele escolheu. Fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. Os Espíritos dizem que não tem erro se a gente se basear nisso. Faça ao outro o que você gostaria que te fizesse. Não existe erro. Nós vamos exercer o propósito, a frequência dos princípios da moral do Cristo na nossa possibilidade. Então é esse Jesus que o Espiritismo veio apresentar como guia e modelo da humanidade, cujos ensinamentos são princípios libertadores e que todo esse caminhar depende do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa ocupação com o bem, constantemente buscando no seu Evangelho todo esse propósito de amor em nossas vidas hoje e sempre. Muita paz para todos.